Yum, yum. Fala aí galera, eu sou o Tei, jogador criativo. Fique tranquilo, porque tem criatividade pra você dentro do meta. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar sobre uma questão específica, né? Eu tava pensando no que eu poderia falar aqui hoje com vocês. Eu pensei em comentar um pouquinho sobre possíveis padrões que podem rolar na banlist, né? Não necessariamente com relação a datas, mas com relação a hits, dando uma olhada no que aconteceu nas banlists anteriores e qual era o panorama do formato em cada banlist para justificar a quantidade de hits e dar pra gente uma previsão uma projeção, na verdade, de quantos hits mais ou menos a gente pode esperar para essa próxima banlist. Eu ia fazer esse vídeo, se você tiver interesse, deixa aí nos comentários, mas aí eu fui dar uma olhada ali nos últimos resultados e acabei me deparando com uma questão que eu já tinha visto lá no meu canal de jogos comentados no DB, que você pode me acompanhar aqui em cima, sobre, cara, tem uma questão nos decks do formato atual, onde a gente divide basicamente aí no Yuumi, né, no Canine, e aí você inclui o Crystron e o Vanquish, e também os Dracoteios. E quando você para dar uma olhada nesses decks, um deles se destaca completamente dos demais, te dando algo que os outros não dão, que é edge de decklist. E eu acabei vendo que, caralho, que deck interessante é o Dracoteio, coisa que eu não tinha parado ainda pra refletir tanto. Então hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre o deck que te dá a maior gama, o maior espaço para criatividade dentro dele, que provavelmente dos decks novos ele é até o mais barato, mas ele é o deck que te dá maior espaço para criatividade e até, quem sabe, o maior edge na decklist, em como você faz o teu deck para poder jogar os torneios. Esse deck é o Dracoteio e nós vamos acompanhar um pouquinho sobre isso, porque o assunto é esse. Partiu, então vamos lá. Bom, o que eu quero dizer, né, com isso? Eu vou deixar aqui na tela pra vocês, ó, o YCS Vancouver, que é o primeiro YCS que nós tivemos depois do lançamento do Justice Hunters, né, que é a última Side Collection que colocou esses decks no jogo, tanto o Yuumi quanto o Canine e também o Dracoteio. E nós tivemos aqui, né, o Triff ganhando com o Yuumi e esse Caba aqui como sendo o segundo colocado, né, de Vanquish, além de ter também um Crystronzinho aqui, que foi o que fez top 4. E aí o que eu quero dizer com isso, mano? Se a gente der uma olhada no deck de Vanquish, sinceramente, não vai mudar muita coisa desse deck aqui pro deck de Vanquish que ganhou o Mundial. Não vai mudar muita coisa pro deck de Vanquish que vai jogar o regional na tua região aí, ou que vai jogar o ICS daqui a pouco. Se o ICS fosse antes da banlist, por exemplo, não ia mudar tanta coisa, porque a gente não tem um espaço tão grande pra poder mudar o deck, porque o deck é bem fechado nele, né? Você precisa das cartas de Vanquish, você precisa das cores, e aí no mais, o que você pode mudar aqui e ali é tech, né? Eu já vi gente usando, por exemplo, o Thanos, como esse mano aqui usou, já vi gente usando, por exemplo, o Impulse, né? Porque como o deck não tem tanto espaço assim de tech, você acaba querendo que alguma dessas techs alinhem cores, mas que também sejam cartas que te dão mais cartas pra aumentar a possibilidade da tua engine virar hand trap. E aí você comprar uma Holy Soul mais pareada, né? Então se você tem Fualos e você vai comprar umas cartinhas, e você também tem um Rescue Ace Impulse ou um Thanos, você já tá bufado nas compradas que você vai dar, e você aumenta a chance de comprar uma Izuna, e se o cara ligou os teus Canine, a Izuna já é defesa, ligar a tua Holy Soul com cores pareadas. Então não foge tanto sim desse aspecto, né? Esse Strava você pode ou não usar, a contínua de Vanquish você pode ou não usar, mas não são mudanças tão profundas e não são edges tão gigantescos assim em decklist, pelo menos nas cartas que você usa no contraste, né? É claro que tudo isso faz diferença, mas no contraste visual pouquíssimo é visto, tá? E o Vanquish não vai mudar tanto com relação a isso. Vai ter mudança, é claro, vai ter a Spell Quick de Canine, vai ter, já vi gente que nem usa a Trap, por exemplo, do Snow Devil, mas acaba maximizando nos Canine. Aqui, inclusive, mudou bastante depois, né? Porque aqui, por exemplo, o cara só usa o 66A, ele não usa o B. Ele cortou pra poder caber umas cartas a mais. Muda nesse sentido, se a gente for olhar até dentro do próprio torneio aqui, provavelmente a gente já vê mudanças, né? Então, é que aquele ali não é o standard. Eu acho que esse aqui talvez seja... Esse aqui também não. Aqui o cara usou pouquíssimo Canine, né? Mas eu acho que vocês entenderam o meu ponto. O mesmo vale pro Yuumi, né? É claro, eu acho que o mais padrão de Vanquish que a gente vê, pelo menos
no geral, é com um monte de 66A, um monte de 66B, e aí a spell continua de Vanquish, Shack Quick também, então não foge muito daquele escopo. O deck de Yuumi também, nós temos os 9 Yuumi, né? Nós temos aqui o Obedience Schooled, o Sky Striker, as cartas que você precisa usar, né? Por causa dos Yuumi, que são as spells contínuas, a Spells Quick, né? A Field Spell e Hand Trap. E aí você troca entre esse Hand Trap baseado no Metacall, né? Tem gente que usa o Dominators, tem gente que não usa, porque aí você diminui a quantidade de efeito de monstro na mão para evitar de ligar tão facilmente os Canine. Então vai ter uma mudança ou outra nesse sentido, mas na prática, na engine, muda muito pouco, tá? E é aí que entra, mano, o Canine. Se a gente for dar uma olhada, esse aqui é o Canine não, né? O Dracotail. Essa é a decklist que o Cotton usou pra topar o ICS Vancouver, né? Que talvez seja o mais standardzinho do deck puro de Dracotail, tá? Talvez seja o mais standard possível do deck puro de Dracotail, seja isso aqui. Onde você usa múltiplos spam, né? Que é material de fusão Dracotail, que você já compra direto e que seta spell e mata a carta, então é boa no segundo. Tem um só do Urgula aqui, mas tá tranquilo. E aí você usa todas as Luquias, todas a Faimena, todos os Mululu. Você usa a Cartésia, obviamente sem o Branded, sem o Deployment, né? O Fusion Deployment, as spells de Dracotail e Tech, além das traps que são os Garnet. E não foge tanto disso. Isso aqui é o standard do deck puro, né? E aí no side deck, como você pode ver, a terceira Cartésia, a carta de compra, o Fenrir, que é bem interessante, né? O Fenrir é corpo no campo, é defesa, joga em segundo, busca um material na mão pra você poder fundir, então tem essas questões em volta dele, esse aqui é o deck mais standard possível, mas tá longe de ser o único Dracotail que a gente vê. E a mudança não é se eu uso duas Haru ao invés de 3, se eu uso um Mululu ao invés de não, se eu uso o King of the Swamp e a Apollo ou a Cartésia, é muito além disso. Nós temos mudanças, como por exemplo, essa decklist meio padrão aqui nós temos outro torneio, né, um regional de Pisa que rolou, onde o Dracotail ganhou, e aqui a gente já vê também uma versão mais standard, mas que usa o Canine, então essa também é uma vertente que a gente vê bastante, né, os Dracotail que usam uma mini enginezinha de Canine, na verdade só usa como Hand Trap, né, que é a Isuna e o Vampiro, e é isso aí, de resto é bem parecida com aquela lista do Cotton, como se fosse um deck, o cara usa 3 Pan, 3 Urgula também, né, então já mudando esse, ele usa 3 Pan, 3 Urgula, mas aqui ele incrementou o Canine como sendo um pack extra de Hand Trap. Nós temos aqui nesse outro torneio, ó, o vice-campeão que aqui já tem uma discrepância, né, isso aqui foi o aberto holandês que rolou nesse último fim de semana, tá? E aí nós tivemos um Regenesis ganhando, que foi bem freestyle, tem um Mitsurugi aqui, um Mitsurugi Regenesis, mas o cara que foi vice-campeão de Dracotail aqui, ele usa um deck com uma vertente totalmente diferente, tá? Você pode até olhar que isso aqui, não, realmente parece meio que um Dracotail puro, mas essas cartas aqui também fazem sentido, e é claro que o objetivo delas é muito parecido com todos os outros, né? Com todas as outras decklists. Sempre o objetivo vai ser uma forma de você melhorar a questão de push, de jogada que o Dracotail pode ter, porque o teto dele é bem baixinho, então você vai tentando ter, porque o deck cabe essa quantidade de hand traps pra tentar baixar o teto da jogada do amigo. As tuas cartas, elas são até boas tentando quebrar o campo, mas acaba faltando um pushzinho a mais, né? Seja pra aumentar a tua board pra impedir o cara de vir, já que você pode potencialmente ficar sem muito follow, por exemplo, ou seja, simplesmente camadas extras de jogada mesmo, pra você tentar tapar buracos que o deck possa ter. Todas elas têm essa mesma premissa. Aqui é parecido com o que a gente tem na Cartésia, mas ele te dá uma agressividade extra, né? A Cartésia tá aqui pra ser mais um bicho que te ajuda a fazer fusão, sem ter que necessariamente passar pela spell, né? Isso te dá camada a mais, e a Cartésia também volta pra mão, que te dá material extra na mão. Essas cartas aqui, elas fazem o seguinte: eles entram, né, esses dragõezinhos do caos, eles entram da tua mão por banir um dragão nível 8 monstro do teu extra deck, né? Então, esse de luz, você bane o nível 8 dragão do extra pra fazer special summon dessa carta, só que você só fica colocado em dragão, e esse bichão aqui, ó, ele também entra da mesma forma, e você fica alocado em dragão. Só que aí, o que eles podem fazer é, durante main phase, você pode Fusion Summon um monstro do teu extra deck, usando o monstro na mão ao campo como material. O que esse dragão branco, por exemplo, faz é isso, né? O Light Change Sublimation. E esse outro dragão aqui, ó, ele diz que você também faz Fusion Summon deste deck usando o monstro da mão ao campo. E eles são corpos de nível 8. E além deles serem corpos de nível 8, uma das fusões que você pode fazer é o Secretarium aqui, que ele entra e revive outro bicho do cemitério. E aí você tem uma camada a mais de jogada pra poder aumentar o teto da tua jogada, fazendo com que muitas vezes você consiga fazer o meu Mano Seal aqui, né? Ele até usa o Link de Blue Eyes, porque pode transformar um Spellcaster que ficou no campo, tipo a Luquias ou tipo a Cartésia, se você usar, você transforma ela no Link de Blue Eyes e transforma no Seal, que é exatamente o que o Blue Eyes faz, né? Mas com esses corpos aqui, que são monstros diferentes, que entram de graça, que te ajudam a fazer fusão, que são volume de monstros extras no campo pra fazer fusão e também pra poder virar um Seal ou pra virar
um Exceed 8 também. Nesse caso ele tá usando o 38, que é uma forma de aumentar o teto da tua jogada tendo uma negação de spell que o deck não tem. Então você continua tendo as questões interessantes que o deck de Dracotale tem, mas já dá um edge maior e já dá uma mudada maneira nas cartas, no que você pode fazer baseado em como você moldou sua decklist. É claro que a Cartésia, além disso, ela também te dá acesso a Granol, coisa que aqui esse mano nem usou, mas ela te dá acesso a Granol, que pode dar acesso a outras coisas. É interessante, mas eu achei bem interessante essa vertente aqui também com esses bichos, sabe? E é uma maleabilidade que a gente não vê tanto em outros decks. Só o Dracotale tem essa variedade. E isso aqui é apenas o começo, porque nós temos muitas outras vertentes de deck de Dracotale, cara. Se você pôr Dracotale aqui dentro do Yu-Gi-Oh! Pro Deck, você vai ver que tem N vertentes diferentes. Aqui nós já temos meio que um standardzinho, né? Um Dracotale de Canine. Eu nem lembro porque eu botei essa aqui. Aqui, deixa eu ver qual que Dracotale é esse. É um Dracotale mais standard com Canine mesmo, né? E aqui nós temos outras versões de Dracotale, como por exemplo, foi usado pelo Urias, né? Em São Paulo, pra ganhar o Regional de São Paulo, que é uma vertente mais diferente, mas que também sempre visando coisas muito parecidas, né? De dar mais camadas pro deck, mais push pro deck, aumentar o teto de jogada do deck, porque a jogada o teto de jogada desse deck é bem baixinho, né? Então aqui ele colocou os Fiendsmith, colocou os Canine, além de ter os próprios Dracotale, né? Então é uma vertente também bem maneira e que o Urias, que vem jogando fino da bola aí com o Dracotale, colocou pra poder ganhar o torneio, que muda a gameplay do deck, sabe? Por mais que ainda seja tudo Dracotale, mas muda completamente não, mas muda a jogabilidade do deck, muda os pensamentos, os insights que você vai ter em como você tá usando o deck. E, cara, isso põe uma camada de complexidade doideira nesse deck, viu? Em como que você vai adaptar ele pra poder jogar. Outras vertentes de deck que a gente pode ter aqui, por exemplo, eu ouvi que tem algumas vertentes de Dragomade. O mais próximo que eu encontrei foi esse aqui, ó, que rolou em 23 de agosto, mas tem regionais que rolaram nesse fim de semana, já agora em setembro, que tem Dracotale e Dragomade, mas eu não vi as decklists. O mais próximo de decklist que eu vi foi essa aqui, que aí já é misturando com as Dragomade, que também é um deck de dragão, que também é um deck de fusão, que também é um deck que faz Seal, e aí o Seal traz Mululu do deck, ou então traz algum Dracotale, por exemplo, algum Dragomade, por exemplo, e aí você tem essa unificação que era bem mais, que tá bem mais óbvia na nossa cabeça, talvez, antes do lançamento, né? Eu achei que até que a gente veria mais disso aqui. Mas é outra vertente que já muda e que te dá outras ferramentas de endboard, de jogada, de push, de fraquezas também, que esse deck aqui te dá. Tem uma carta muito boa, que é essa menininha aqui no deck de Dragomade, então já muda toda a estrutura do deck. Eu vou mostrar de cara pra vocês o mais doido que eu vi até aqui, tá? O mais doido que eu vi até aqui, que inclusive tá até aí na thumbzinha do vídeo, né? Que eu não sei como que eu não cheguei nela aqui ainda. Que é... Cadê, mano? Caralho, é muita carta que eu abri aqui na tela. Antes de falar dos Branded, né? Eu queria de cara já cortar o nosso tempo aqui e falar dessa decklist. É essa aqui. É essa aqui, ó. Essa decklist aqui ela é muito doida, cara. Porque aqui nós temos um Dracotale que colocou uma engine macro de Canine, né? Só que assim, a engine macro de Canine, ela é interessante e tal, porque aí não é só ISO na hand trap, você tem 66A, tem o 66B, mas aí você precisa parear com a engine, tá? Você precisa ter um número maior de engine para poder conectar. Por que que isso é tão bom no deck de Crystron e por que que é tão bom no deck de Vanquish? Por que que é uma simbiose tão simples que tem do Canine com esses decks? Porque esses decks tem nível 5 na engine, que você quer colocar no campo. Você invoca o Sulfinil, o Sulfador com os Canine, então esse 66A com o Sulfador é bom pra caralho no deck de Crystron. No deck de Vanquish você pode baixar a Holy, ou então você pode baixar o Jalongo, que é bom pra caralho, e nesse deck não tem. Então o cara foi lá e, além pra poder dar uma contagem maior de cartas, ele foi procurar se tem algum monstro nível 5 que ele consiga usar pra ter uma sinergia boa com os Dracotale, mas que também tem alguma sinergia decente com os Canine, ou seja, um nível 5 que tem a sinergia com o Dracotale. E ele foi lá e encontrou essa amazonesa aqui, ó, a War Chief. E essa carta é engraçada demais, mano, de você ver ela sendo usada na decklist de um Dracotale, tá ligado? Porque ela é um Warrior, então ela não pode ser usada como material ali no campo, né, pra poder fazer as suas fusõezinhas. Que ela não é dragão nem spellcaster, mas ela é nível 5, então ela fica embaixo de algum Exceed nível 5, é tranquilo, e você baixa ela com o 66A, especificamente com o 66A, mas ela também se invoca sozinha, tá? O que é interessante, porque se você não controla monstros, ou somente o monstro que você controla é amazonês, você pode special summon ela da mão. Se ela é normal special, você pode setar um amazonês spell trap, mas a gente não usa,
ou um Polymerization diretamente do teu deck. Só que aí você pode somente atacar com a Amazone pelo resto desse turno. Tem que lembrar desse detalhe que pode fazer você perder o jogo. Mas aí ela entra sozinha por Special Summon. Se você tiver o 66A, já é corpo a mais para não ficar dependendo de comprar os Canine pareado. Você tem uma carta que te ajuda nisso. E se ela é normal ou special, ela seta uma poly do deck, o que te dá a camada a mais de jogada para fazer fusão de Dracoteio, sabe? Então é uma carta que faz uma intersecção de produtividade, de uso que você pode ter, tanto com o Canine como com o Dracoteio. Eu achei muito interessante isso aqui, e é só mais uma dessas questões desse deck de Dracoteio, de quanto ele é mutável e que dá espaço para criatividade. Claro que tudo isso em prol de um objetivo único. A engine é meio deficitária, a engine pura do Dracoteio, né? É claro que vai ter algum metacall que você vai fazer que talvez seja melhor usar a engine mais pura possível, mas via de regra, o teto baixinho e algumas questões fazem com que você precise usar uma engine mais secundária. E aí os caras vão tentando encontrar um melhor cenário possível. E essa aqui eu achei interessante. Outra que vocês podem ver aqui, por exemplo, não, essa aqui é com o... Não, essa aqui eu já... É quase que só com a Cartésia, né? É um Dracoteio só com Cartésia. E aí nós temos um que também é meio intuitivo de se imaginar, que é, além de Dragon Maid, é com os Branded, né? Então, aqui tem o exemplo de uma decklist de um deck de Dracoteio com os Branded, meu doido. Aqui é em 60 cartas, 60 cartas. Eu acho que é um pouco exagerada essa decklist de 60 cartas. Acho que teria que ser algo mais pezinho no chão, como, por exemplo, essa decklist aqui, mas que essa decklist ainda é muito Branded, tá? Ainda é muito Branded e pouco... Dracoteio, mas um Branded Fusion jogando material de Dracoteio, e o Urgula, ele é o que mesmo? A Urgula é fogo e dragão, mas ela tem um ataque que você pode fazer esse cara aqui, né? Ah não, ele pede um monstro com 2.500 ou mais de ataque. Então teria que ser um monstro com 2.500 ou mais de ataque. A Faimena é Spellcast, mas é de luz. Mas o Mululu, ele é Spellcast de água, né? Mas o Mululu, ele é Dark, né? Ele é um Dark, então você pode dar um Branded Fusion no Mululu pra poder fazer o... É o Lubellion ou é o Albion que é feito com Dark? Pra fazer o Lubellion. E aí, isso conecta a engine de Dracoteio, porque você pode pegar a Keto ou a Haru. E aí você já tá chegando nas cartas de Dracoteio dessa forma, saca? Então você tem uma ligação que é feita aí. E aí eu acho que eu não encontrei nenhuma decklist tão próxima do que eu queria mostrar, além da decklist do Urias, que ele mostrou nesse vídeo aqui, que caso você queira, claro, você pode acompanhar lá no canal da Gladiators, ó. Ele postou um vídeo hoje falando sobre essa decklist aqui, que é uma decklist, como vocês podem ver, que é bem mais próximo do que eu acho que é um deck maneiro. Tá aqui o Dracoteio com a engine full, igual, tá? A engine full de Dracoteio, pelo menos no standard, quando você quer mesclar, e aí você usa um dos dragões grandes só, né? Mas de resto, 3 Mululu, 3 Luquias, 3 Faimena, 3 de cada spell, uma de cada trap e um de cada dragão grande. E a engine secundária é o quê? Bom, aqui tá a engine secundária com 2 Cartésia, uma Quen, os Branded Opening, porque traz ou Wallaby ou Quen, então um alvo só de cada, e a Branded Fusion, né? Além do Albais. Ele usou esse packzinho aqui, e aí nesse vídeo ele dá a explicação de por que ele usa isso aqui, mas o objetivo sempre é tentar fazer aumentar o teto do deck e tapar fraquezas que o deck tem sozinho. Então também uma vertente de deck bem interessante que tem pra esse Dracoteio, né? E tudo isso só corroborando nessa questão do deck ter tanto espaço assim pra criatividade, né? Nós temos esse deck aqui, que aí eu já nem sei se é funcional, muito provavelmente não é, mas o cara usou um Archmage aleatório aqui, né? Pra poder jogar com os Dracoteio, e os Archmage também fazem fusão, tanto que o extra deck dele é todo roxo, ó, pra você ter aí como base e exemplo. E aqui nós temos um que acabou usando essas cartas Despia, no caso a carta Despia que ele usou de fato foi só aqui o Drama, né, porque aí o Drama você acaba colocando o corpo a mais no campo, né, porque se o Drama é usado como material, você pode fazer Special Summon dele, né? Se esse carta tá na mão ou campo e é usado como material mandado pro cemitério ou banido, você pode Special essa carta, e aí se um Fusion, Synchro, Exceed ou Link é Special invocado, você pode escolher um Effect Monstro no campo e negue os seus efeitos, além do fato dele ter esse Agent Chain que farma mais recursos na tua mão junto com o Patchwork, né? E ter esses Shadowzinhos aqui que te ajudam a fazer a carta como, por exemplo, a Winda também, né? Então é mais uma questão em volta desse deck aqui. E cara, é
interessante você ter um deck que você pode enlouquecer na decklist dele e fazer ela de acordo com o que você vai precisar ali, de acordo com o metacall, de acordo com a engine que você, vamos falar a verdade, só quer usar, só quer testar, só quer brincar. É interessante você ter um deck que te dá essa possibilidade de maneira tão orgânica e tão natural como é o Dracoteio. E por isso que eu acho que ele é o deck mais interessante e divertidinho, assim, de você ter pra poder jogar no formato, porque ele te dá tantas possibilidades que é maneiro de você poder usar um deck diferente, quase que tendo as mesmas cartas. E é basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais. Tchau!